Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos agradecer a Deus por estarmos já aqui nesta noite, nesta casa de oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, querido, maravilhoso, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, com a ajuda do Espírito Santo, entramos na Tua presença, agora, Senhor, em oração. Eu te agradeço, ó Deus, pelas vidas, pelos meus irmãos, minhas irmãs, que já têm chegado, Senhor Deus e Pai, a esta casa de oração, Senhor. Aqueles que estão vindo, Pai querido e eterno Deus, ó Pai querido, guarda, livra de todo mal, Senhor Deus. Pai santo, tremendo e poderoso Jesus, obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu durante este dia, Senhor. E aqui estamos para aprender com o Senhor da Tua gloriosa, bendita, eficaz, tremenda, poderosa e infalível palavra. Senhor Deus, usa, Senhor, a minha vida nesta noite. Dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, sabedoria e inteligência, Pai, para aprender a Tua palavra, guardar, e força nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor. Deus, alcança os Teus servos que estão estudando, trabalhando, ou que estão enfermos, Senhor, curando, Deus Santo, eterno, libertando e dando a vitória ao Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai Santo eterno, pela oportunidade que nós ainda temos em nosso país, ó Pai, de pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, de estar, Senhor, na casa de oração cultuando. Ó Pai Santo, eterno e poderoso Deus, fique e permaneça conosco, ó Pai. É o que te pedimos, te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Quero louvar com os irmãos o hino 349. A mão do arado. Glória a Deus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o seu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim largares a cruz, Jesus te coroará, com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz.
estar comentando a lição de número 5. A lição de número 5, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os 8 primeiros versículos. A igreja, a fiel testemunha de Cristo. Repita comigo, por favor, igreja, a fiel testemunha de Cristo. Glória a Deus. Comentada pelo pastor Eliilson Pereira da Silva. Ele é pastor auxiliar do pastor José Clarimundo César, lá na igreja da Tiradentes. O pastor Eliilson, ele coloca o versículo-chave de Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E ele coloca um pensamento, creio que de autoria própria dele, que diz: nem mesmo os anjos receberam a tão nobre missão de ser testemunhas de Cristo na terra. Glória a Deus. Atos capítulo 1 e verso 1. Presbítero Geraldo, por favor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Cooperador Enio. Diaconisa Lenilce. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Pastora Kátia. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. 4, cooperador Enio. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes. No Ezequiel 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Irmã Fátima, 6. Aquele, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Amém. Testemunha, igreja, a fiel testemunha de Cristo. Nós recebemos uma missão de testemunharmos. Recebemos uma missão de estar proclamando as verdades de Cristo Jesus. Muito bem. A introdução diz assim: na língua grega original dos livros do Novo Testamento, a palavra testemunha apresenta algumas variações. Por exemplo, em Lucas 1 e 2, a palavra utilizada é autópetes.
E em 2 Pedro 1,16 é epóptes. Ambas as expressões significam ver com os próprios olhos e se referem a alguém que presenciou o acontecimento. Ambas as expressões significam ver com os próprios olhos e se referem a alguém que presenciou o acontecimento. Vamos ver essa palavra, qual é essa palavra aqui em Lucas 1 e 2. O Evangelho de Jesus Cristo, só para nós entrarmos na lição. Lucas 1 e 2. Lucas 1 e 2 diz assim, ó. Amém? Amém. Ó, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, essa palavra em Lucas 1 e 2, essa palavra testemunha, no grego, é autóptes, que tem o significado de alguém que viu, de alguém que presenciou, né? De alguém que viu com os próprios olhos. Ó, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ou seja, pessoas que realmente viu os acontecimentos. Em 2 Pedro 1,16 é epóptes. Ambas as expressões significam ver com os próprios olhos e se referem a alguém que presenciou o acontecimento. Em Atos 4,33, encontramos a palavra martúrio, e em João 3, 32 e 33, martúria. Ambas significam testemunha ou testemunho, referindo-se, sobretudo, à experiência pessoal do pregador. Vamos entender isso? Vamos lá então. Atos 4. Atos 4, 33. Atos 4,33 diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então preste atenção em algo aqui, irmão, por favor. Em Lucas 1 e 2 que nós lemos, e em 2 Pedro 1 e 16, a testemunha, o autóptes e o apóptes, é a testemunha no sentido de eu vi, eu posso testemunhar. E em Atos 4 e 33, quando diz testemunha, testemunho é alguém dizendo assim: Jesus fez. Como quando nós estamos pregando, por exemplo, nós não vimos Jesus fazer ocularmente, mas nós dizemos e pregamos veementemente que Jesus faz. Então isso é dar o testemunho de que Jesus faz. Ou seja, aqui essa questão de testemunha no martúrio ou martúria é um testemunho pela fé. Eu não vi ele fazer, mas eu sei que ele faz. Amém? Amém. Então, testemunha que viu e testemunho que testifica, que sabe que ele faz, que sabe que ele é verdadeiro. Né? Aqui, como o pastor colocou, testemunho referindo-se sobretudo à experiência pessoal
do pregador. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós cremos na palavra de Deus e nós passamos então a ser testemunhas, ou damos testemunho de que Jesus ele faz. Toda vez que você prega para alguém, você diz: ó, Jesus é maravilhoso, Jesus é soberano, Jesus é fiel, Jesus é tremendo, Jesus pode mudar a sua vida. Você está dando um testemunho nesse sentido, tá? Amém? Amém. Também, dependendo do contexto, olha ainda a introdução. Também, dependendo do contexto, refere-se ao substantivo marpus, como está em Atos 1:8. Aqueles que, após seu exemplo, provam a força autêntica da sua fé em Cristo ao sofrer uma morte violenta. E ser-me-eis testemunha, diz a palavra de Deus, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, diz Atos 1:8. Então, nesse sentido, martus, né, quer dizer, eu sou testemunha, eu não largo mão, eu vou até o fim, porque eu sou testemunho da fidelidade de Deus. Mas você está passando por isso? Não, mas eu vou continuar dizendo em todo lugar que eu for que Jesus é fiel. No sentido, outro sentido, desse marcos aqui, ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Você está enfermo, mas mesmo estando enfermo, você prega, você diz que Jesus cura. Amém. É nesse sentido. Mas você fala que Jesus cura, mas você está enfermo. Não importa que eu esteja enfermo, mas eu vou continuar pregando que Ele cura. É verdade. Eu vou continuar pregando que Ele cura, as enfermidades Ele manda embora. É nesse sentido, vocês são minhas testemunhas, em questão de vou ficar com Jesus, vou dizer que Ele é, vou dizer que Ele pode, vou dizer que Ele tem, até o fim da minha vida. É nesse sentido que somos as testemunhas de Jesus em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Aleluia, Jesus. Né? Até o fim. E no Antigo Testamento, o verbo testemunhar, no hebraico bíblico, tem o significado de tomar como testemunha, dar testemunho, repetir, admoestar, advertir. E essa palavra testemunho aparece 42 vezes. Né? E a palavra testemunha, né? Dar testemunho, aparece 42 vezes. A palavra testemunha, como substantivo, aparece 69 vezes no Velho Testamento, nos registros bíblicos, apenas no Pentateuco. Apenas nos 5 livros, né, de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Aparece a palavra testemunha 69 vezes. Esta palavra tem a ver com a esfera jurídica, sendo usada nas questões civis, como em Ruth 4, 7 e 8. Na lei criminal mosaica, como está em Deuteronômio 22, 14. E também em negócios de compra e venda, que não só agiam para atestar a transação e confirmá-la oralmente, mas também quando os envolvidos assinavam um documento ou ação de compra. Então essa questão aqui, vamos ver aqui, só para nós, livro de Ruth.
Ruth 4, só para nós entender a diferença da testemunha que a Bíblia se refere. Então, o que essa lição aqui nessa introdução está nos dizendo? Para nós prestarmos atenção e ter uma noção que é a mesma palavra referida em vários lugares, mas a gente daí ter noção de diferenciar testemunho, testemunhar, testemunha, né? Ruth 4, 7, 8 diz assim: este era antigamente o costume em Israel quanto ao resgates e permutas. Quem queria confirmar o negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então, era uma forma de testificar, de testemunhar, como se fosse assinado um documento. Amém? Era o costume, como se fosse assinar um documento. Deuteronômio 22, 14. Vamos ver aqui. Na lei criminal mosaica. Vou ler o 13 também. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações com ela, descobri que não era virgem. Então ele está dando um testemunho na esfera criminal. Era um crime em Israel a mulher casar e não ser virgem. Entendeu? Então, é um testemunho contra. É um testemunho na esfera criminal. Em Jeremias 32, 12, vai falar a respeito de ser testemunha, como se você fosse no cartório hoje, num casamento, fosse no cartório para assinar uma procuração, ser testemunha de uma procuração ou coisa assim. Só para diferenciar, já vamos aqui entrar na lição. Jeremias 32, 12. E entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho de Melti, na presença das testemunhas, que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então nós vemos a mesma palavra com vários significados. Para adentrarmos aqui na lição, nós temos... Abram, por favor, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, mantenha aberto, por favor, aí. Fala algo aqui.
Hebreus capítulo 2. Por favor. Amém? Deixa aberto e me acompanhe aí na leitura da lição. No tópico 1 diz: testemunho, ou testemunhas do Antigo Testamento. O que diz aí o primeiro tópico? Qual é o primeiro tópico, irmãos? Testemunha do Antigo Testamento. Muito bem. Vários são os exemplos no Antigo Testamento de pessoas que testemunharam a respeito de Deus ou obtiveram testemunho de Deus a seu respeito. Dentre eles, Moisés, Elias, Eliseu, Abel, Enoque, Abraão e muitos outros que não estão ali relacionados, mas foram pessoas que testemunharam o poder de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus. O que diz aí o segundo tópico? Qual é o título do segundo tópico, por favor? 1, 2, 3. Testemunhas do Novo Testamento. Aí nós temos João Batista, os apóstolos, Paulo e muitos outros também, os apóstolos e as mulheres que deram testemunho de Jesus. Agora nós estamos falando da lição igreja, a testemunha, a fiel testemunha de Cristo. Tá? E eu pedi para os irmãos abrirem e manter aberto aí Hebreus 12. Vamos ler aqui algo. Hebreus 12. Todos acharam? Hebreus capítulo 12. O primeiro versículo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firme se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vou ler o 2 também. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vou ler o 3 também. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Vou ler o primeiro, o 1 de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero perguntar para os irmãos, tirar algumas dúvidas, que eu já vi muitas pessoas errarem na colocação desse texto. Então, o que você entende quando a Bíblia está dizendo que nós estamos cercados
de uma tão grande nuvem de testemunho? Está muito fácil, mas vamos raciocinar um pouquinho. O que você entende quando a Bíblia diz para nós, olha, portanto, preste atenção, olhe bem, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. Quando que, de fato, em que situação, em que circunstância você usaria esse texto? Falando para alguém. Em que circunstância? Pense um pouquinho. Que há muitos erros e chegam a ser gritantes quando a pessoa lê a Bíblia, lê por ler e não medita. Vou fazer de novo a pergunta para refrescar. Em que circunstância você usaria esse texto para uma pessoa? Não precisa ter medo de responder, nem vergonha. Estamos numa escola. Na intenção de fortalecer a fé dela, a pessoa trazendo a ela as pessoas lá do passado que foram testemunhas de Cristo, vamos dizer assim, e não desistiram da caminhada e morreram na fé, alguma coisa assim? Exatamente. É isso mesmo. É nesse único sentido que esse texto deve ser usado em relação para uma pessoa. Tá certo? Todos concordam? Sim. Perseverança na fé. É nesse sentido. O que eu já vi que não é a testemunha nesse texto? Pessoas já estejam dizendo assim, olha, toma cuidado, porque você está cercado de pessoas te olhando. Não é isso. Vigia, porque você está cercado de pessoas olhando para você. Não é nesse sentido. É nesse sentido que a diaconisa colocou. Nós aplicamos esse texto para alguém exatamente assim. Eu não sei se vai dar certo, porque tudo está dando errado, porque as coisas não saíram bem. Eu não sei se eu ainda vou ser abençoado, porque eu saí do propósito, eu saí do caminho. Opa! Mas você voltou para o caminho? Voltei. Então eu tenho uma testemunha fiel de tudo que aconteceu com você, que também saiu do caminho. Quem? Teu pai na fé. Abraão. O Abraão foi certinho, irmão, desde Ur dos Caldeus até Canaã. Ele foi retinho na presença de Deus, fazendo tudo que Deus se agradava. Foi? Não. Não foi. Não foi. Abraão levou pessoas que não era para levar. Na caminhada, Abraão mentiu. Sim ou não? Sim. Mas, no entanto, ele voltou para a presença de Deus, perseverou. Então, o que nós temos? Nós temos o testemunho de Abraão, de que mesmo eu errando, o Senhor, eu voltando para os caminhos, o Senhor cumpre com as promessas. Se dali para frente eu me manter, eu me arrepender de todo o meu coração. E tem outra coisa, nós temos no outro lado, temos um testemunho de que Deus não tem dodói. Vocês sabem quem é? Deus chamou ele de amigo.
Mas é um testemunho. Nós temos o testemunho dele, de que Deus não tem xodó, de que Deus não tem filho preferido. Se fizer o que Deus não manda fazer, dizendo que Deus mandou fazer, pode ter consequências. Nós temos um testemunho desse. Lembram de alguém? Não. Davi? O que ele fez? Deus mandou que ele abençoasse o povo de Israel. Mas ele não foi chamado amigo de Deus. Ah, tá. Mas, tá. Davi foi amigo de Deus, mas também não é nesse sentido. Nós não podemos dar um exemplo para a pessoa dizendo, olha, você não fica vacilando, não. Você pensa que você é xodó de Deus? Você pensa que você é dodói de Deus? Você pensa que você é preferidinho de Deus? Não, meu irmão. Vamos para a Bíblia. Lá tem um testemunho de alguém que almejava muito uma coisa, mas porque até fez o que Deus mandou, só que não do jeito que Deus mandou. Moisés. E é aí que nós temos que ter cuidado, irmão. Porque às vezes até nós fazemos o que Deus mandou, mas não do jeito que Deus mandou. E hoje, no seio da igreja, digo igreja, tem muitas pessoas equivocadas dessa forma. Estão até fazendo o que Deus mandou, mas não do jeito que Deus mandou, e acham que estão com intimidade com Deus, e não estão. Então nós temos esse testemunho. Nós temos mais essa testemunha, que é Moisés, que está ali relacionado, disso. Ele não fez o que Deus mandou? O que Deus falou para ele? Tocar na pedra. Tocar, que a pedra ia dar água. Ele foi até a pedra, o que ele fez? Bateu. Ele até fez o que Deus mandou, que era ir até a pedra, que a pedra ia jogar água, mas não fez do jeito que Deus mandou. E servir a Deus, irmão, ser testemunha de Jesus Cristo, aprendemos isso nessa noite, não é fazer só o que Ele manda, mas é fazer do jeito dele, não do meu jeito, do jeito dele. Agradar a Ele é fazer o que Ele manda, mas também fazer do jeito dele. Tá? Deu água, jorrou água, a pedra apanhou, né? É outra mensagem, mas não alterou nada que tinha dentro dela, jorrou água, o povo bebeu água à vontade e tal, e Moisés está indo. Vem cá, Moisés. Vou deixar um testemunho lá para 2025, que não é só fazer o que eu mando, é para fazer do meu jeito. Por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. Moisés questionou, mas eu sou teu amigo. E Deus disse para ele assim, e a partir de hoje, você não é mais meu amigo. Deus disse para ele? Não, porque quando Deus diz, está dito, irmão. Deus não é homem para que minta. Deus falou, está. Deus tinha dito, dado testemunho de Moisés, que Moisés era seu amigo. Mas o testemunho, para nós, que nós estamos cercados, nós temos esse testemunho, é isso, irmão, é tomarmos cuidado. Eu estou bem com Deus, porque eu estou fazendo tudo que Ele manda. Eu tenho intimidade com Deus, eu estou fazendo tudo que Ele manda. Reflitamos. Se estamos de fato fazendo tudo que Ele manda e do jeito dele, ou estamos fazendo o que Ele manda do seu jeito e do meu jeito.
Deus não tem dodói. Deus não tem preferidos. Então nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, irmãos. Olhamos em qualquer situação da nossa vida. Os do Novo Testamento, podemos citar. Nós estamos passando uma situação financeira difícil, a família, o casal, os negócios e tal. Mas nós temos uma testemunha de que, no Novo Testamento, de que Jesus, ele abre portas improváveis. Qual foi uma porta que era improvável? E aí ele opera milagre para pagar imposto. Lembra? O que ele fez? O peixe? A moedinha na mão do peixe? Pediu a Pedro que pescasse. Vai lá e tem o seguinte: não precisa jogar a rede para pegar um monte e ficar olhando na boca um por um. Ele disse assim: o primeiro peixe. Nós temos testemunho. Então, o que esta lição traz para as nossas vidas? E nós precisamos, para sermos cristãos, irmão, para ser cristão, é acreditar no que está na palavra de Deus. Porque adianta eu chegar aqui e citar para você Hebreus 13:8. Eu cito para você Hebreus 13:8. O que diz Hebreus 13:8? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas não tem, e nós pregamos isso, sim ou não? Aconselhamos isso às pessoas, sim ou não? Mas quando é para aplicar na nossa vida em muitos momentos, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aí é para nós entrarmos na Bíblia Sagrada, lembrarmos de Hebreus 12:1 e acreditar, irmão, no que está na palavra de Deus. Se Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, olha os testemunhos, está cheio de testemunha, Velho e Novo Testamento, que é só perseverar na presença dele, que o milagre acontece. Então eu chego à conclusão que o que está faltando para as cristãzadas aí nos nossos dias, conhecimento de Bíblia. Cristãos desesperados, achando que tudo está perdido, é porque não estão acreditando nisso aqui. Porque nós vamos entrar no terceiro tópico, que é testemunhando sempre, mas para mim testemunhar sempre, eu tenho que acreditar nas testemunhas do Velho Testamento. Amém ou não amém? E acreditar nas testemunhas do Novo Testamento. Eu tenho que acreditar, para depois eu pregar para alguém. Porque a Bíblia diz, João 16:8, se não falha a memória, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele viria, e ele que convence o ser humano, convence o homem, convence o ser humano, do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Olha a questão aqui, irmão, de testemunhar sempre. Olha aqui, por favor, preste atenção aqui em mim, por gentileza. Tá. Mas então, Diácono Lucas, aí a Bíblia diz o seguinte. Então, eu tenho que acreditar nas testemunhas do Velho Testamento, do Novo Testamento,
no testemunho dos apóstolos, no testemunho das santas mulheres que serviam a Deus. Aí nós vamos para o texto sagrado. O texto sagrado diz assim, presbítero Geraldo, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o mesmo texto sagrado, a Bíblia Sagrada diz que o mundano, aquele que não serve a Deus, que o mundo não recebe o Espírito que nós recebemos. E aí? Como que o mundano, que não recebe o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, como que o mundano vai ser convencido? Pelo Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, se ele não sente o Espírito Santo, se ele não recebe o Espírito Santo. Me fala. Reconhecendo os seus pecados e reconhecendo que Jesus é o único Salvador. Não. Mas para ele fazer isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. E como que o Espírito Santo que habita em nós vai agir na vida dele? Através de nós pegando. Não, eu sei, mas através de nós. Mas e daí, presidente Sérgio? Através de nós, está em nós. Através do nosso testemunho. Do nosso? A pessoa olha para nós. Mas como que o Espírito Santo que está em mim vai convencer a pessoa? É por aí mesmo, mas como? O que que precisa estar em mim? Testemunho de O Jesus. Espírito Santo e mais o quê? O testemunho de Jesus. Quase. Eu já dei a resposta antes. Vocês não prestaram atenção. Eu acredito que Ou esqueceram porque foi uma pegadinha, né? Eu acredito que através do testemunho de cada um. Olha, eu disse assim: nós precisamos acreditar nos testemunhos que tem na Bíblia, nas testemunhas, Velho e Novo Testamento, certo? Certo. Para quando eu falar, o mundano, o mundo não recebe. Mas se eu falar, e mesmo que eu não use a palavra talvez, quem sabe, ou com alguma dúvida, o Espírito Santo não vai convencer ninguém. Ele está em mim. Mas quando eu for falar, alguém disser para mim assim: me prova tal coisa, me prova que vale a pena andar na presença de Deus. Aí você, não, muito bem. Aí você toca Enoque nele. Mas toca com crença. Toca, fala a respeito de Enoque, crendo no que está na Bíblia, crendo que ele é um testemunho. Fala para mim que Deus perdoa e transforma um miserável, um criminoso, num pregador da palavra de Deus. Provo. Paulo, perseguidor, carrasco, judiador do povo. O Espírito Santo é em mim, só que eu preciso, o Espírito Santo está, mas eu preciso pregar o quê? Não, a palavra, mas o que na palavra? Crendo de fato, falar sem gaguejar, falar sem tutubiar. Aí o Espírito Santo convence a pessoa. Então, o que falta para mim sair dando testemunho, pregando e tal? Eu tenho que acreditar no que está na Bíblia, irmão. Acreditar na palavra de Deus. Quando você vai pregar a palavra de Deus, não tem quem sabe, irmão, talvez se eu orar, não, tem negócio não. Vai orar e pode não ser no tempo que você precisa, mas vai acontecer. Pregar com firmeza, crendo realmente na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo até está, irmão,
em mim. Mas se quando eu falar da palavra de Deus, eu falar com alguma dúvida, mesmo que a pessoa que está ouvindo eu, ela não vai perceber que eu estou em dúvida, só que Deus vai perceber. O Espírito Santo testifica. Aí ele vai chegar: rapaz, tu vacilou, hein? Você ficou falando a palavra com boca mole? Nem você está convencido, vai querer convencer o quê? Porque às vezes o Espírito Santo até está na pessoa, mas ainda fazendo um trabalho, uma moldagem, uma limpeza. E para você convencer alguém, ou o Espírito Santo convencer alguém através de você, você precisa já ter sido o quê? Convencido. Você se derrama, você se prostra, você se rende a esses testemunhos do Velho Testamento? Sim, me rendo. Acredito em coisas miraculosas. Essas que estão e mais um pouco que não está registrada, que eu sei que Deus pode fazer. Você se rende aos testemunhos, às testemunhas do Novo Testamento? Transformar água em vinho, andar por cima da água, ser um miserável, se transformar no maior dos apóstolos gentios. Acredito. Você está convencido disso? Estou. Então nós estamos prontos para testemunhar. Estamos prontos também para ser testemunha. Porque você e eu só vamos convencer alguém se nós já fomos convencidos. Porque quando você vai pregar, as pessoas dizem: não, você está enganado. Não é assim não. Oh, o meu Deus é maravilhoso. O meu Deus é tremendo, rapaz. O meu Deus abriu o mar vermelho lá e passou o povo a seco. Mas quando veio os faraós, os soldados de faraó, os carros de faraó, a água voltou ao normal, matou todos os soldados e tal. Que rapaz, você está por fora. Não é nada disso não. Não, mas está escrito na Bíblia. Não é desse jeito não, rapaz. Eu já li a história. É que naquele braço lá, naquele trecho lá do Mar Vermelho, de um lado do outro, numa certa época, era nessa época lá, a maré baixava, a água, mais ou menos uns 40 metros de largura, de um lado no outro, a água não dava mais do que 25 centímetros, rapaz. Que papo furado que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar e tal. Aí o crente saiu cabisbaixo: meu Deus do céu, será, meu Deus, que está errado? Será que Jesus, eu pregando para esse vizinho, agora ele vem com essa que leu o que era isso. Aí sentou lá na área dele, no chão, olhando assim. Aí o Espírito Santo: pois é, ele acabou de falar que o teu Deus é mais poderoso do que você pensa. Como assim? Ué, volta lá e fala para ele que ele mostrou que o Deus que você serve, o Deus que você tem falado para ele, é mais poderoso do que você pensava. Porque atravessar de um lado para o outro numa água de 20 centímetros de profundidade é mole. Mas e afogar cavalos e cavaleiros numa água de 20 centímetros? E matar todos? Aí ele voltou: rapaz, o meu Deus é mais poderoso. Você mostrou que o meu Deus é mais poderoso do que eu pensava. Porque você sabe que o povo atravessou, e que matou. Então, agora só um Deus mais poderoso do que eu imaginava, um Deus mais poderoso do que eu pregava para você, pode matar cavalos e cavaleiros numa água de 20 centímetros de altura. Aí o vizinho ficou abismado com a convicção e a crença daquele homem. Então, para nós, para o Espírito Santo de Deus, quem convence é ele,
mas através de nós, porque o mundo não recebe o Espírito que nós recebemos. Mas para nós darmos o testemunho, nós precisamos crer de fato nos grandes testemunhos de Velho e Novo Testamento, nos testemunhos da Bíblia Sagrada. Aí o que nós vamos fazer? Olha o terceiro tópico aí, por favor. Testemunhando sempre. Olha o que diz. Várias são as maneiras pelas quais o cristão pode ser testemunha de Jesus ao mundo. Vamos listar algumas delas. Qual é o primeiro? Na pregação do Evangelho. Olha só, irmão. Após ressurreto, Cristo deu uma ordem à sua igreja. Qual foi a ordem? E por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Está em Marcos 15:16. Ou seja, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Aí Romanos 10:14 diz o seguinte. O que diz aí Romanos 10:14? Como ouvirão se não há quem pregue? Agora eu quero pegar aqui, irmãos, o seguinte. Ide, olha o que Jesus falou. Então, que eu falei já hoje, citando Moisés. O testemunho de Moisés. Que é para fazer o que Deus manda, mas fazer do jeito dele. Preste atenção no versículo da palavra de Deus. Ide por todo mundo, maravilha. Pregai o Evangelho, ou pregando o Evangelho, tranquilo. E vou pregando o Evangelho. Mas aqui que está o negócio agora, irmão. Para pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Toda. É aqui que está o negócio. Que para mim pregar, eu posso até pregar. Para alguns. Mas pregar para todas, eu preciso ter sido convencido, ter convicção do texto sagrado que está. Por quê? Vem comigo. Pregar para um adolescente faz parte da toda criatura ou não? Faz. O adolescente não tem experiência de vida. Você fala algumas coisas para ele e tal, você vai deixar ele meio emocionado, você pode deixar ele meio pensativo, você pode deixar ele meio assim e tal, e convencê-lo, ou ele ficar convencido, ele não, sem questionamento. Agora, a mesma pessoa que prega para um adolescente, ele precisa estar preparado para pregar para um adolescente e agora pregar para um advogado de 65 anos de idade, que já leu muitos livros. Que já leu muitos livros. Que já tem um monte de experiência. E aí, irmão? Olha o que? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Precisa estar convencido, estar preparado. Porque não é ficar escolhendo para quem pregar. Não é para todos? Ah, não. Vamos pregar ali na comunidade? Não pode falar favela, né? Vamos pregar ali na comunidade? Vamos. Todo mundo se alegra. Não, vamos mesmo. Não, vamos agora pregar lá na Alphaville. Vamos bater na porta das mansões. Vamos falar com os doutores. E vocês já notaram que as pessoas parece que tem mais cômodo, fica mais tranquilo para pegar para pessoas sem nenhum requisito financeiro do que para quem tem um requisito financeiro? Porque normalmente quem tem um requisito mais financeiro
ele tem mais instrução, sim. Só que Jesus não falou para pregar só para os pobres, pregar só para os maltrapilhos, pregar só para os analfabetos. Ele falou para toda criatura. E aí, irmão? Não tem que estar por dentro do texto sagrado de fato? Não tem que estar convencido, ter conhecimento do texto sagrado? E nós não temos pregado, nós não temos evangelizado. Aí a pergunta é: estamos fazendo o que ele mandou, mas estamos fazendo do jeito dele? É para toda criatura? É para toda criatura. Quando a pessoa vai evangelizar, vai pregar, como disse, ele se sente mais confortável, mais seguro, se essa for a palavra, de colocar um folheto ou bater na porta de um barraco. Mas se de repente dizer assim, ó, vamos bater naquela canal, é você lá, não vou não, ali quem mora é um médico. Como se eles não precisassem também de salvação. Ali quem mora é um juiz. Mas a mesma palavra e o mesmo Espírito Santo que convence um plebeu, convence um príncipe. Sim ou não? Sim. Agora basta quem estiver pregando estar preparado e ter de fato conhecimento. Não em letra, irmão. O conhecimento que eu falo não é ser doutor em divindade. Não. É estar convencido dos testemunhas ou das testemunhas de Deus que está na Bíblia. O Deus que fez na vida de Abel, o Deus que fez na vida de Abraão, o Deus que fez na vida de Isaac, o Deus que fez na vida de Moisés, o Deus que fez na vida de Enoque, o Deus que fez na vida de Paulo, o Deus que fez na vida de João, é o mesmo hoje. Aí eu posso pregar como testemunha. Como eu disse no começo aqui, alguém dava assim, já pensou? Eu vou pregar, diaconisa Patrícia, que Jesus cura aleijado, coxo e tal, e alguém fala assim, por que ele te curou? Você está pregando que ele te curou, por que ele não curou a tua perna? E aí eu vou ficar cabisbaixo, vou entrar em dúvida de que ele não faz, ou vou abrir a boca e vou dizer, meu filho, mesmo ele não me curando, eu vou continuar pregando que ele cura. Porque ele não é mandado, ele manda. E não é quando ele quer, não é quando eu quero, é quando ele quer. E nem tudo que nós pedimos que está nos nossos planos está no propósito de Deus. Por isso que servir a Deus, irmão, não é para qualquer furreba. Não. Servir a Deus é para pessoas valentes. Pessoas que estão dispostas a ser afrontadas, mas não esfriar na fé. Quantos estão desviados, irmão? E na maioria das vezes porque foram afrontados. Dentro da igreja, com a família. Você não é afrontado na igreja? Não? Claro que é. Todo culto. Todo culto ser afrontado para esfriar na fé. Todo culto nós somos afrontados. E todos, não tem maioria, nem minoria, nem uma grande quantidade. Todos que desviaram porque foram afrontados, mas tinha dúvida do Deus que serviu. Porque quem não tem dúvida do Senhor, meu irmão, o ser humano te afronta, ou Satanás através do ser humano, você dá de ombro para ele e fala, não estou nem para você, mano, camarada. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Jesus. Quando a pessoa está no começo da caminhada, irmão, aí você vai e tal. O pior é quando você vê pessoas agindo com essa imaturidade, pessoas que já usou altar, querendo convencer as pessoas,
pregando e tal, e leva uma afronta de alguém e tal, e desiste. Ué, mas pregou tanto, olha, aconteça o que acontecer, o teu compromisso é com Deus. Aí vai para Hebreus 12, 2 que nós lemos. Olha para Jesus, irmão, que Ele que é o autor e consumador da tua fé. Ele sofreu aflições, Ele sofreu perseguições, mas Ele sabia o que estava proposto para Ele, uma grande alegria e tal. É a mesma coisa, olhe para Jesus, vai dar força. Ué, pregou tanto, e a hora que Ele foi afrontado, esqueceu do que pregou. Esse acreditava no testemunhos, irmão? Ou nas testemunhas que estão aqui? Não acredita, é isso que eu estou falando, irmão. Para pregar, na pregação do Evangelho, para ele pregar a toda criatura, fazer o que ele está mandando do jeito dele, nós precisamos estar convictos. Porque você vai encontrar esses vizinhos por aí, desse irmãozinho lá, que afogou, que o povo passou em 20 centímetros de água, 25, você vai encontrar em várias situações. Que, rapaz, a Bíblia foi escrita por homens, isso aí é caô, é papurado, é 7-1. Pastor, até filme já criaram sobre isso. É? Sobre a passagem do mar? Não sabia. Nos 25 centímetros. É mesmo? Tem um filme lá que, na verdade, e assim, o próprio Deus, ele se revela a Moisés não como ele se revela a Moisés como se fosse um menino, uma criança. Então, meu irmão, é isso. Tá? Testemunhando sempre. Qual 2? No exemplo pessoal. Aí que está, meu irmão. Agora aqui, irmão Ezequiel, entra aquela questão do testemunho pessoal, do exemplo pessoal. Do exemplo pessoal. Já pensou? O camarada está lá só escutando, e o crente? Ah, sua não sei o que com a esposa. Ah, seu não sei o que com o filho. Ah, seu não sei o que, seu cachorro maldito, seu xingo bichinho e tal. Vai pregar o que para o vizinho? Ó, vamos aqui, vamos ver. No exemplo pessoal. O apóstolo Tiago escreve sua carta exortando os cristãos que se a fé não for acompanhada de ações ou que logo estará morta. Também em sua carta ele cita algumas necessidades básicas do ser humano, afirmando que cada membro da igreja individualmente precisa atender aos necessitados. Vamos ler aí, irmão, por favor. Vou te dar um exemplo aqui de algo. Aí aqui sim, ó, lê aí, Tiago, abra a Bíblia, Tiago 2. Tiago 2, 15, 16 e 17. Todos acharam? Amém. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aí entra o nosso testemunho. Um dia de domingo, acabamos de almoçar.
almoçar. E aquela alegria e tal, vizinho do lado, da esquerda, da direita, todo mundo sabe que nós somos crentes. Aí, tá, o almoço está correndo, acabou o almoço, aí bate alguém lá no portão. Aí de longe ele grita: moço, moça, tem um prato de comida, tem alguma coisa aí para mim comer? Dá para mim comer? Todo mundo escutou, o vizinho escutou, sabe que eu sou crente. Aí eu nem vim no portão de lá, eu gritei: não, varão, não tem nada não. Poxa, é notório às vezes nas vizinhanças a gente perceber que está na hora do almoço. Sim ou não? Sim. E de lá eu gritei para o varão que não tinha nada. Depois eu vou pregar para os vizinhos o quê, irmão? Então, nesse sentido, é o meu testemunho. Vou pregar o que agora que eu for falar para ele, falar: varão, você sai aí com a Bíblia embaixo do braço, você fala que Jesus é bom e tal. Aí o vizinho não é crente, mas conhece algo da Bíblia, e diz assim: mas porque a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como nós mesmos. O ímpio sabe esse versículo de cor salteado, irmão. Eu já vi bater mendigo na tua casa pedindo comida, você não dá. Naquele dia que ele pediu comida, ele veio e vinha passando aqui, eu vi você gritando de lá que não tinha nada, mas você tinha acabado de almoçar. Ou até estava até almoçando ainda. Eu escutei você falando que não tinha nada, ele passando no meu portão aqui, eu chamei ele e dei um prato de comida para ele. Agora você vem querer pregar para mim? Que Jesus é esse que você serve? Testemunhando sempre no exemplo pessoal. No exemplo pessoal. Um frio terrível, a pessoa chega com frio, chega com fome, ora, não, irmão. Por isso que quando as pessoas saem para testemunhar aí nas madrugadas, não adianta levar só a Bíblia, irmão. Parece que tem certos momentos que a Bíblia ela fica ineficaz. Parece que ela perde todo o poder, mas não é. É que nós estamos indo fazendo o que ele mandou, mas não do jeito dele. E aí ele está dizendo: pregue. Mas quando você for pregar para alguém que está com fome, que está com frio, primeiro você tem que matar a fome dele. Primeiro você tem que cobrir ele, aí você dizer para ele: agora eu vou te dar a melhor comida do que essa que você comer. Não, mas essa está muito boa, muito obrigado, eu já estou satisfeito. Não, fica tranquilo. Você vai ver que comida maravilhosa. Não, mas eu já enchi o bucho. Não, fica tranquilo, essa não vai para o bucho não, irmão, essa vai para a tua alma. Aí ele já está alegrinho. Agora está quentinho, estou aquecido, obrigado, Senhor, pelo casaco, pelo cobertor. Agora eu vou te dar a melhor coberta. Não, essa aqui está boa já, Senhor, não precisa mais não. Não, fica tranquilo. Agora eu vou te dar algo que aquece a tua alma. Então, sair para pregar, sair para testemunhar, sair para evangelizar, sair para falar de Jesus, ele disse para nós irmos, mas é para ir do jeito dele. Porque a Bíblia está falando aqui. Não adianta. Que proveito você vai ter, varão? Que proveito você tem? Que proveito? Que proveito? De falar, aí não. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque a Bíblia diz... A Bíblia nos ensina, o texto sagrado nos ensina a repartir. Se eu tenho 2 e eu encontro alguém que não tem nenhum, oh, Deus abençoe.
abençoe, meu querido. Nada disso. Olha o que ele continua dizendo aí, ó. A título de esforço, é importante que as ações na vida do cristão, a título de esforço, é importante dizer que as ações na vida do cristão devem sempre suplantar as suas palavras, como diz um jargão no meio militar. O que diz aí, meu querido? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nossas vidas devem demonstrar um aspecto miraculoso, tanto no caráter quanto nos resultados, que evidencie as obras de Jesus em nós. Eu vi um testemunho de uma igreja, o pastor Ângelo Galvão estava pregando na igreja dele, que ele dirige. Aí ele estava pregando e tal, e pregou e falando de culto de missão, e falando de missão, que tem que ganhar as almas e tal, é o que Deus faz, irmão. Aí acabou o culto, ele estava lá conversando com os pastores, aí veio uma irmã e falou: pastor, vem aqui, quero mostrar uma coisa para o senhor. Aí, não, vem aqui, pastor, é rapidinho, vem cá para o senhor saber. A irmã arrastou ele, foi lá fora, na calçada, falou: fica olhando para o senhor ver o negócio. Aí tinha um mendigo na calçada, as pessoas acabou de sair do culto de missões, que ia ganhar a cidade inteira para Jesus. Pulavam por cima do mendigo, Sérgio. Pulava por cima do mendigo. E eu tinha acabado de pregar para os membros da igreja dele, congresso de missões, fazendo projeto para ganhar a cidade inteira. Deus mandou um mendigo para a porta da igreja, que era só pegar ele, colocar para dentro da igreja, dar alguma coisa para ele comer. Aí ele ficou envergonhado, aí foi lá ele com a irmã já bem afoita assim, já pegou o mendigo, já levantou, veio ele também, levantou, ajudou a irmã a levantar. O que você precisa? Eu estou com fome, quero comer. Já arrumaram alguma coisa para ele comer? Já comeu aquela irmã que foi arrastar ele lá, né? E reprovando a situação dos outros crentes, viu que ele estava machucado, já chamou o SAMU e tal, já pegou nome, já pegou tudo para acompanhar ele, para levar para uma casa de recuperação e tal. Deus mandou na porta da igreja e a maioria pulou por cima. E tinham acabado de receber uma palavra, irmão. E eu não vou duvidar na minha conjectura, que quando foi falado de ganhar a cidade, aleluia, glória a Deus, vamos mesmo e tal, e vamos, e só faltou, quem sabe, se faltou não, quem sabe rodopiou, pulou no pessoal, falou língua estranha e tal, e Jesus mandou um mendigo na porta da igreja, eles pulando por cima. Querem evangelizar, mas querem evangelizar do jeito deles. Quer ir por todo mundo pregar, mas não do jeito de Jesus a toda criatura. Então há uma linha tênue aí, irmão, na questão do evangelismo, que a igreja precisa quebrar isso e botar isso na cabeça. Jesus falou que é para todos. Então, tem uns que é temeroso em pregar para doutores, para pessoas de alta classe social, como de coisas que eles não têm alma. Mas também não querem pregar para pessoas cagadas, mijadas, jogadas na sarjeta. Querem pegar meio termo. Querem fazer, mas do jeito deles. Não, Jesus falou que é toda. Então, se eu for evangelizar, se eu for pregar e ficar escolhendo pessoas para pregar, eu estou pregando, mas não estou pregando do jeito de Jesus. E é do jeito dele, não é do meu jeito. Então, as nossas vidas devem demonstrar um aspecto miraculoso, tanto no caráter quanto nos resultados, que evidencia as obras de Jesus em nós. De Jesus em nós. Irmão, hoje tem pessoas que eram um bêbado chato. Pensa num bêbado chato.
Tem pessoas que eram nojento, bêbado chato, nojento. Bêbado xarope. Hoje ele está de terno, gravata, cheirosinho. E ele não tem paciência com bêbado. Bêbado chato. Mas tu era o quê, pai? Tu era um carniça. Tem uns que estão dentro da igreja, irmão, e esquece que quando chegou bêbado, xaropeando na porta da igreja, querendo, atrapalhando o culto, 2 obreiros por amor, um do lado, outro do outro, botou ele no meio, um sentou do lado, outro do outro, dando uns beliscão na coxa dele para ele ficar quieto, na costela dele, para ele ficar quieto. Ele se converteu desse jeito, e hoje ele não quer fazer isso com os bêbados. Eu já vi igreja botando bêbado para fora, irmão. Não, tem obreiro para quê? Deus mandou para evangelizar dentro da igreja. Os obreiros vão perder essa oportunidade? Não, a hora que chegar um bêbado, é um do lado, outro do outro. A hora que ele... Eu posso falar? Não pode falar, não. Você vai falar, não. Você vai escutar aqui. Belisca ele. Belisca a coxa, belisca a costela, faz ele ficar quieto. Crendo no quê? No poder da palavra de Deus. Que ela não volta vazia. Então, para mim pregar para alguém, eu preciso estar convencido. Agora, já pensou, irmão? Jogar um mendigo para fora, um bêbado para fora. Que igreja é essa? Que ídia é esse? Entendeu? Entra uma prostituta, uma alma está frita. Entra uma prostituta seminua dentro da igreja. Nenhuma irmã tem coragem de abraçar ela. Ué, mas a semana passada saiu para evangelizar. Abraçar cheirosinho, bonitinho, é fácil. Então, irmão, é toda criatura. Certo? E seguindo o exemplo, no exemplo pessoal, é cobrindo, é matando a fome. Qual é o terceiro aí? Cuidado com os presos e maltratados. Não vou nem entrar em detalhe aqui, só vou falar, olha o tanto de preso que tem aí, irmão. Ó. Pessoas em condição de rua, 300 mil pessoas em situação de rua, entre as quais há usuários de droga, idosos, abandonados, doentes mentais, profissionais no sexo, né, no caso das prostitutas, os homens também prostitutos. Presos, 660 mil presos, sendo 94% destes homens e 6% de mulheres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus falou, toda criatura. Você acredita que tem cristão que não ora pelos presidiários? Que vergonha. Tem cristão que não ora pelos presidiários. Vergonhoso? Falo de novo. Que vergonha. Porque não faz força para visitar. Nunca visitou uma cadeia e não é porque não pôde, é porque não quis. Teve até a oportunidade de ir na cadeia, não foi. Tudo bem. Agora podia pelo menos visitá-los em oração. Aí, mas por que o pastor colocou isso aqui, irmão? Porque está no texto sagrado. Tive preso e não fosses. Está no texto sagrado. Aí, vamos lá. A Bíblia diz para nós orarmos, sim ou não? Sim. Mas é para orar do nosso jeito ou do jeito dele? Do jeito dele. E a Bíblia diz que nós temos então que orar pelos presos.
Tive doente, tem pessoas, irmão. Tem pessoas, cristãos, que é tão falha achando que está assim com Deus. Sabe, Diácono Moacir? Que ainda tem vezes, eu não sei o que orar. Irmão, tem preso. Jesus diz que ele teve enfermo. Jesus diz que ele teve nu. Jesus diz que ele teve sede. Jesus diz que ele teve fome. Jesus diz que ele teve desamparado. Quantas igrejas que teve o livramento que não teve o Rio Bonito do Iguaçu? Estão orando pelos desamparados. Só está pensando no próprio problema. Só está pensando no próprio umbigo, como diz. Minha vida, minha situação. Irmão, e quem perdeu tudo? O meu esposo, a minha esposa. E o filho, a esposa de quem está preso? Que estão presos. Aí tem a cara de peroba de falar para mim, falar para você, que não sabe o que orar. Sabe por que não sabe o que orar, irmão? Dentro aqui dessa lição? É porque não acredita nas testemunhas, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. Sabe por que não tem motivo para orar, irmão? Por isso que eu já falei, a pastora já falou, o que essa igreja fica aqui, dia de domingo, 30 minutos, aí tem gente que fica enrolando, para não dobrar o joelho, fica se esfregando para lá e para cá, fica indo no banheiro sem precisão. 30 minutos, irmão. 30 minutos não dá nem para interceder pelos presos. Dia de quinta-feira, 40 minutos, 45 minutos. Não dá nem para aquecer a garganta, porque a Bíblia, os textos que a Bíblia nos fala, que nós temos que orar. Preso. Deixa eu falar outra coisa para você. Está no texto sagrado. Tem pessoas, tem cristão que não ora pelos órfãos. Abençoa meu filho. Abençoa minha filha. Senhor, meu filho tadinho, quer tanto aquele tênis, dá condição para mim comprar para ele. Mas e o órfão, irmão, que não tem? E o órfão? Nem lembra dele. Nem lembra dele. E os velhinhos nos asilos? Nem lembra deles. Senhor, que frio que está. Que o Senhor abençoe que essas cobertas aqui dá. E aquele que não tem nenhuma coberta, está embaixo de um jornal e de um papelão? O cristão ora? Às vezes, não é nem o estender a mão. Que tem situação que você nem está lá, que eu nem estou lá, para fisicamente fazer. Mas o mínimo como cristão, sabe, irmã Fátima? O mínimo como cristão que nós podemos fazer é lembrar desses desfavorecidos em oração. Depois o camarada tem 50 anos, Sérgio. Não vou nem entrar no outro aqui, porque já está resolvido aqui a questão do amor. Porque no altar é mole, irmão, falar do amor. Vai pregar, vai falar sobre amor, mas ficou meia hora de joelho, irmão, antes de pregar, e não orou pelos órfãos, e não orou pelos velhinhos no asilo, e não orou pelos presidiários, e não orou pelos desfortunados, e não orou pelas catástrofes, e depois pega o microfone e pega sobre amor. Não vai mostrar essa cara de peroba para lá. E prega ainda, sabe? Falando de amor de uma coisa. Pelo amor de Deus, irmão. Então é para toda criatura, do jeito dele, primeiro sendo convencido
ter convicção, porque o diabo vai usar muitas pessoas dizendo que você está errado, que a forma que você crê está errado, que a forma que foi ensinado para você está errado, mas você está preso, enlaçado nos testemunhos aqui do Velho e do Novo Testamento, com a palavra na ponta da língua, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Irmão, igreja, não é? O título o tema aqui da lição é para fechar. Igreja, testemunha de Cristo. Sim ou não? Sim. Não. Igreja, fiel testemunha de Cristo. Tem testemunho falso. Tem um monte de gente que fala que é testemunho de Cristo, mas é falso. Não vive a palavra, não está nem... Não. É testemunha fiel. O que é ser testemunha fiel? Crê, passa para frente o que crê, é convicto, não faz do jeito dele, do jeito dela, faz do jeito de Cristo. Do jeito de Cristo. É ser testemunha. Ser testemunha. Fiel. Pronto. Deus abençoe a todos. Deus vai colocar um fedido no teu caminho aí, viu? Deus vai colocar um fedido aí no teu caminho. Para ver se você é testemunha de Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, também quero agradecer pela sua contribuição, pela sua fidelidade. A igreja precisa, a obra de Deus precisa, né? E Deus se agrada de quem faz isso com alegria. Com alegria. Alegria de ver as portas abertas, alegria de ver chegar e cortou a luz. Não cortou. Alegria que não corta água, alegria que as portas estão abertas, alegria que o tempo está limpo. Fazer isso com alegria. Alegria de ter uma cadeira confortável para sentar, ter um microfone para usar. Entendeu? Não é obrigado, não. Mas já que não é obrigado, mas então, por favor, não use o microfone que é pago que é comprado com os dízimos. Não sente na cadeira que é pago com os dízimos. Não fique embaixo da lâmpada e usufruindo da claridade que é pago com os dízimos. E tem tantas coisas que a gente pode enumerar aí. Não é obrigado, não é, mas também tem que pelo menos ter hombridade, não, Pastor Sérgio, de não desfrutar do trabalho dos outros. Porque a Bíblia diz: não desfrute, depois você procura lá nesse versículo, não desfrute do trabalho alheio, porque é pecado. Então você não tem que discutir, é obrigado, não, você não é obrigado não, irmão. É só uma questão de gratidão. É só uma questão de gratidão e humildade. Eu uso, mas eu pago. Eu uso, mas eu ajudo a manter. Pago não, né? Não tira essa palavra. Eu uso, mas eu ajudo a manter. É assim que é. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai Santo, Eterno e Poderoso, pela vida dos teus servos que nesta noite vieram, a vida dos teus servos, Pai Santo, que não puderam vir, o Senhor sabe e conhece. Pai, também quero nesse momento te agradecer pelo teu servo e a tua serva, que quem sabe, Senhor, vai entregar nesta noite para a manutenção da tua obra, porque é para isso, Senhor, que as contribuições servem. Pai querido, vai entregar o seu dízimo, a sua oferta. Pai Santo, Eterno e Poderoso, não é barganha, mas o Senhor abençoa sim, Pai, aquele que faz com alegria, aquele que faz com fidelidade,
aquele que faz com amor. Então, nesta noite, ó Pai, recebe, Senhor, os dízimos e as ofertas da tua igreja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o na terra. Todos digam alegres e abençoados. Amém. Você pode vir ofertar, você pode vir dizimar, em nome do Senhor Jesus Cristo.